Oi pessoas, tudo beleza? Espero que vocês estejam bem. E para a gente finalizar então essa unidade 6, vou pedir para vocês pegarem lá o livro didático na página 63 e vamos falar então do projeto Genoma Humano. A gente está falando aí ao longo dessas aulas de genética, né? Engenharia genética, manipulação dos genes. E o projeto Genoma Humano ele foi criado com a ideia de identificar todos os genes responsáveis pelas nossas características. Então ele foi um projeto lá que se iniciou em 1990 e terminou em 2003. E aí cientistas em vários países colaboraram nesse projeto para mapear os genes que formam o genoma humano. Então é o conjunto completo dos nossos genes. Então, eles tinham expectativas aí diferentes, né? Aí, de uma maneira geral, eles acreditavam aí que os seres humanos tinham cerca de 80 mil genes, e daí eles descobriram que não era bem assim, né? Que os seres humanos, eles têm ali 25 mil genes, quase o mesmo número presente na minhoca e no milho. Então, na verdade, o que interessa aí, então, não é a quantidade de genes, né? Mas como eles se expressam. E aí, entre as justificativas para realizar o projeto Genoma Humano, estava a aplicação das terapias gênicas. Então, eles queriam aí relacionar aí com a cura das doenças, né? Então, identificar os genes para poder trabalhar com a ideia das terapias gênicas e desenvolver aí medicamentos específicos, tá? Também havia expectativa lá na detecção de doenças genéticas, antes aí de manifestar os sintomas, então identificar essas doenças sabendo aí em que genes, né, a ação de qual gene estaria localizada a doença, a ação de qual gene estaria relacionada a qual doença, enfim. Uma aplicação do mapeamento dos genes humanos é a identificação dos genes relacionados a determinadas doenças. Então, o rastreamento vai permitir identificar se a pessoa tem genes específicos para determinada doença e determinar quais são as probabilidades de desenvolver essa doença. Então, tem o lado bom e o lado ruim, né, como tudo que envolve aí a parte da manipulação genética. Então, um exemplo aí é a identificação dos genes que está relacionada aos genes BRCA1 e BRCA2. Então, nós temos esses genes, tá? Todos nós temos esses genes. E eles atuam lá no nosso DNA reparando as possíveis mutações, tá? Então, o que acontece lá? Normalmente eles impedem as células de se dividir de forma errada. Então, eles impedem o surgimento de tumores. Então, esses genes aqui. Só que o que acontece? Quando um desses genes sofre alguma mutação, ele vai perder a sua capacidade de proteção, né? E vai aumentar a probabilidade de aparecer os tumores malignos. Então, por isso que diz que esses genes aí estão relacionados a pessoa desenvolver o câncer. Então, a mutação em algum desses genes. E claro que existem vários fatores relacionados a isso. Então, por exemplo, lá, se a pessoa tiver um histórico familiar, né? Aí a ideia é que se faça um mapeamento desses genes para ver se a pessoa tem aí uma probabilidade de desenvolver o câncer, tá? Probabilidade de desenvolver. Lembrando que aí esses genes estão relacionados principalmente aí com o câncer de mama, câncer de ovário e o câncer de próstata. E aí, juntamente com os médicos, determinar o melhor tratamento para se evitar. O problema é que essas técnicas, aí claro que a gente pensa nos benefícios, né, dessas técnicas, só que elas são ainda muito caras, né, para a maior parte da população, são restritas. As relações entre os genes e a sua expressão são complexas e diferentes entre as pessoas. Isso é o grande
X aí da questão, tá, gente? Os genes não se expressam, eles até se expressam de forma igual, porém existem muitas influências externas aí nas pessoas, né? Então é muito complexo isso. E aí tem algumas questões que são muito importantes da gente avaliar, tá? São as questões éticas. Então lá, ó, se a gente conhecer previamente as predisposições genéticas para as doenças, o que isso pode gerar? Então imagine lá, você vai fazer o teu mapeamento do seu genoma e descobre que você tem propensão a desenvolver determinada doença. Olha as questões aí. Haveria discriminação entre as pessoas por características que ainda não manifestaram? Ah, mas ela pode desenvolver essa doença lá quando ela entrar na idade adulta. Então, essa pessoa, será que as empresas iriam contratar essa pessoa? Será que as empresas poderiam, por exemplo, solicitar um mapeamento genético para saber se a pessoa está propensa a ter determinada doença ou não? Ah, daí não vou contratar. Nessas situações, né? Os embriões desenvolvidos nas clínicas de fertilização in vitro poderiam ser escolhidos ou descartados por características como a cor dos olhos ou da pele? Ah, vou estudar lá os genes que expressam determinada cor dos olhos. Então, eu já sei que esse embrião aí vai apresentar olhos de determinada cor. Não quero, então vou descartar isso daí. Escolher, né, os tipos de pessoas. Essa situação de escolher pessoas já deu problema aí no passado, né? Isso seria um benefício ou uma ameaça? Então, são as questões aí éticas envolvidas e para debater essas questões existe a bioética. Então, a bioética é um conjunto, né, de várias áreas que debatem essas questões envolvendo a vida, tá? As questões éticas que envolvem a vida. Então, surgiram lá na década de 70, né, para ajudar as pessoas a pensarem nas possíveis implicações, seja positiva ou seja negativa, dos avanços da ciência sobre a vida. E aí, claro que não pode somente ouvir cientistas, né, tem que ouvir todas as áreas possíveis, o maior número de áreas possíveis, para se ter todas as visões aí a respeito de determinada situação, né? Então, isso que fala ali na página 64 do livro de vocês. Então, um dos objetivos da bioética é indicar os limites e as finalidades da intervenção do ser humano sobre a vida. Ela deve ser amplamente discutida nas situações que envolvem a manipulação de genes e alterações nos genótipos das espécies. Então, qualquer comissão científica, aí, qualquer experimento científico que seja feito, precisa passar por uma avaliação de um comitê, de uma comissão de bioética, tá, gente? Então, não é simplesmente ir fazendo aí experimentos de manipulação ou qualquer tipo de experimento que envolva seres vivos. Sempre precisa passar por uma aprovação de um conselho ou uma comissão de bioética. No Brasil, a gente tem a CTN Bio, né, no Brasil, e aí ela é responsável, então, pela criação de legislações e comissões, né? Então, a CTN Bio é uma comissão que faz parte dos esforços mundiais para a regulamentação dos trabalhos de cientistas e pesquisadores no campo da biotecnologia. Então, sempre ouvir todos os lados aí envolvidos, tá? Mesmo porque esses assuntos são muito polêmicos, né? Para a gente finalizar, então, tarefinha básica. Espero que vocês tenham aí uma boa semana de estudos e com as dúvidas a gente dá um jeitinho lá de resolvê-las no WhatsApp ou nas nossas lives. Beleza, gente? Beijos e até a nossa revisão, hein? Bons estudos!